segundo ano, tudo bem com vocês? Sou o professor William de Matemática para mais uma aula desse período de quarentena. Não vejo a hora que acabe. Mas enfim, pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando com conteúdos de poliedros. Alguns conceitos fundamentais e básicos que vocês precisam prestar muita atenção, porque lá na frente vai fazer uma diferença muito grande. Então anotem o que for possível, preste muita atenção. Se tiver dúvidas, anotem também para que eu possa tirar essas dúvidas suas pelo aplicativo Zoom. Se você quiser, também pode estar me enviando uma mensagem via Positivo 1 ou no meu contato para nós estar solucionando essa dúvida para vocês. Então preste bem atenção e vamos lá para a aula. Vamos lá, galera. Valeu! Então vamos lá, galera. Poliedros. Vamos lá. O que seria um poliedro, pessoal? Primeiro conceito, a gente tem que saber o que é um poliedro. A palavra poliedro, ela tem origem do grego, poliedros, que tem muitas faces. Então, poli, vários, edros, faces. Então, poliedros, muitas faces. Portanto, o poliedro é um sólido com muitas faces. Os sólidos são formados por faces, são denominados poliedros. Então, tudo aquilo que tem várias faces são poliedros. Então, vamos lá. De algumas construções, podemos observar formas que lembram os poliedros. Então nós temos ali o centro do Dragão do Mar, de arte e cultura em Fortaleza, Ceará. Nós temos essa esfera formada por vários triângulos, uma semisfera aqui, como se fosse uma semisfera, formada por vários triângulos, formando um poliedro. E nós temos aqui o parque na França, também que parece um grande poliedro, também formado por várias faces de polígonos. Então, embora a palavra nos dê uma ideia do que seja um poliedro, pessoal, é conveniente que tenhamos uma definição mais precisa, de modo que sejam considerados poliedros apenas aqueles sólidos úteis para o nosso estudo. Então a gente tem que saber quais são os sólidos mais úteis para o nosso estudo. Então vamos observar alguns poliedros aqui. Nós temos um tetraedro. O que seria um tetraedro? São formados por quadriláteros. Nós temos outro poliedro aqui e esse outro poliedro que nós estamos vendo. Só que a gente não vai utilizar alguns desses poliedros para estudos, pessoal. A gente vai usar aqueles que têm faces regulares e polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos que têm o valor de cada lado é o mesmo. Então, um poliedro é uma reunião determinada de quantidade de polígonos que satisfazem as seguintes condições. Então, primeiro, a gente tem algumas condições. Primeiro, cada lado de um polígono também é lado exatamente de outro polígono. Segundo, a intersecção de dois polígonos em um lado comum ou é um vértice ou é vazia. Sempre é possível ir de um ponto de uma face até outro ponto de outra face sem passar por um vértice algum, ou seja, cruzando apenas arestas. Então ele não pode atravessar as faces, só cruza arestas. Faces não pode atravessar. Já vamos ver isso. Assim, as figuras a seguir não representam poliedros. Então vejam só, essa figura aqui, ela não representa, porque se eu tiver um ponto aqui, eu vou atravessar essa face, eu vou sair por fora. Então já não pode ser considerado poliedro. A mesma coisa aqui, se eu for traçar um vértice aqui, eu quero sair para esse ponto aqui, ó, vejam só, eu saindo, vou traçar essa linha, ele já não pode ser considerado poliedro. A mesma coisa é esse aqui, ó, traçando-se um vértice, já sai por fora, atravessando faces, o que não pode acontecer. Também esse segundo caso aqui, que nós temos dois cubos juntos, também não é considerado poliedro, porque se eu traçar um ponto aqui e quero chegar aqui, eu vou atravessar todo por fora, vou atravessar face, e isso não pode acontecer. Os polígonos que compõem poliedros são denominados faces. Cada lado de um polígono com um em duas faces denomina-se aresta, e cada vértice de uma face também é um vértice do poliedro. Então, o que seria aresta, o que seria vértice e o que seria face? Então, vamos aqui anotar. Aresta é a linha entre duas figuras, dois polígonos. Então, todas essas linhas aqui são as faces, são as arestas, desculpa. Os polígonos que é formado são as faces.
e o vértice são os pontos. A gente pode fazer analogamente uma relação com o que a gente vem estudando. Ponto, plano e reta. Então podemos dizer que a aresta é a reta, que a face é o plano e que o vértice é o ponto. Ok? Então a gente pode fazer essa junção. Aresta, reta, face, plano e vértice é o ponto. Só que no polígono tem esses nomes: aresta, face e vértice. Então veja nesse outro polígono aqui, nós temos um quadrilátero. Então a face é o plano, o vértice o ponto e a aresta é a reta. Então nós temos, assim como nós temos nos polígonos, polígonos convexos e não convexos, também nós temos poliedros convexos e não convexos. Então como que seria um poliedro não convexo? Quando a gente traça um ponto até o outro e a gente qualquer ponto dentro dele, traçando-se uma reta, ele não atravessa esse poliedro, ele não vai atravessar, não vai fazer ele sair para fora. Olha esse exemplo aqui. Esse segundo exemplo é um poliedro não convexo. Tracei um ponto P e um ponto Q, tracei uma reta e ele atravessou. Então ele é um poliedro não convexo. Convexo é que se você traçar qualquer ponto, ele não sai para fora, esse segmento de reta. E o não convexo, se eu traçar dois pontos quaisquer em qualquer ponto, e ele acaba saindo. Então ele não é não convexo. Lembrando dos polígonos, pessoal. Agora nós vamos estudar uma relação que foi estudada há muito tempo e o que vai acompanhar a gente aí por muito tempo aí mesmo, pessoal. Nós vamos falar sobre a relação de Euler. Em todo poliedro convexo com V vértices, F faces, A arestas, é verdadeira a seguinte relação: vértices mais faces menos a quantidade de arestas é igual a 2. Isso é constante para qualquer poliedro convexo, pessoal. Onde nós temos V vértices, F faces, A arestas. Em um poliedro, o número total de lados dos polígonos N é igual ao dobro do número de arestas. Então vamos pensar o seguinte: o número de lados sempre é o dobro de arestas. Por quê, pessoal? Porque nós temos assim, ó, entre dois polígonos sempre tem uma reta, ou seja, a cada uma reta, uma face, uma aresta sempre comporta dois polígonos. Por isso da relação. Então nós temos o número de lados é igual duas vezes o número de arestas. Professor, meu polígono tem 20 arestas. Quantos lados ele tem? 40. Simplesmente é multiplicar por 2. Professor, meu polígono tem 30 lados. Quantas arestas ele tem? Eu vou dividir nesse caso. Então ele tem 15 arestas. Professor, meu tem 55 arestas. Ele tem 110 lados, ok? Então vamos lá. Aparecendo uma figurinha muito legal aqui, que é o robicosidodecáedro, que é um poliedro convexo formado por 20 faces triangulares, 30 faces quadrangulares e 12 faces pentagonais. Grande, não é, pessoal? Quais são os números de face e arestas e vértices desse poliedro? Então o número de face é fácil. É só somar os 20 triangulares, 30 quadrangulares e 12 pentagonais. Então a gente soma ali 20 mais 30 mais 12 vai dar 62. Para achar o número de arestas. O número de arestas a gente sabe que é 62. 62 faces, não é? Então a gente vai multiplicar aqui 20 vezes 3, que para saber o número de polígonos, né, que são 20 triângulos, 30 quadriláteros e 12 pentagonais, a gente vai achar o número de faces. Achando o número de faces, somando tudo isso aqui, 30 vezes 3, dá 20 vezes 3, 60, mais 30 vezes 4, 120, 180, mais 12 vezes 5, dá 60, dá 240, divididos por 2, 120 arestas. Nosso polígono tem 120 arestas no total. E achar o vértice pela relação de Euler. Vértice mais faces menos arestas. Nós vamos achar 2 aqui. Vamos ter um número total de 60 vértices. Somas medidas de um ângulo interno, pessoal. A soma do medida do ângulo interno é simplesmente fazer 360 vezes o vértice menos 2. A quantidade de vértices menos 2. Então, se o polígono tem 4 vértices, menos 2 vezes 360, 720 graus.
Nessa relação, V é o número de vértices do poliedro. Pessoal, bons estudos. Agora vocês vão fazer exercícios da página 33 e 34 e vão me entregar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Exercícios da página 33 e 34. Vão fazer lá esses exercícios, tirar uma foto e me enviar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima aula, pessoal.